Oi, pessoal! Essa é mais uma videoaula sobre Machado de Assis e hoje a gente vai se aprofundar numa característica da segunda fase de Machado, que é a presença da filosofia. Vai ser um componente muito importante essa questão da filosofia no Memórias Póstumas de Brás Cubas e no Quincas Borba, os dois primeiros romances da segunda fase de Machado, mas esse tema também está presente em diferentes contos machadianos dessa fase e mesmo no Dom Casmurro a gente tem alguns elementos de filosofia. Então vamos começar, tá bom? Primeiro eu quero que você entenda que quando se fala sobre a presença da filosofia na segunda fase de Machado, isso está conectado com essa produção machadiana, porque lembra que a gente viu que o tema se torna muito mais largo e Machado vai fazer com que várias reflexões a respeito de como e por que viver sejam desenvolvidas nos romances dessa fase, também nos contos? Então, ao fazer essas reflexões, haverá uma série de pensamentos, de digressões, de reflexões que os personagens vão fazer a respeito da ética, ou seja, como agir em sociedade, da metafísica, eles vão fazer teorias a respeito da alma. Existe um conto de Machado, que inclusive está na lista da Unicamp, chamado O Espelho, que tem como subtítulo Uma Teoria da Alma. Vai haver algumas reflexões a respeito de epistemologia, ou seja, a respeito do conhecimento, o que é possível conhecer ou não. Sempre que Machado desenvolve a questão da dissonância entre a aparência e a essência, sobre como uma pessoa tenta parecer de certa forma em sociedade, mas quem ela é realmente não corresponde àquilo. Então a gente tem essa questão da epistemologia. Será que somos capazes de conhecer uma pessoa? E uma outra reflexão é a reflexão da ontologia, que está muito ligada à da metafísica, que são as reflexões sobre o ser. O principal ponto de discussão de filosofia de Machado vai ser a criação de uma filosofia que vai ser chamada de humanitismo. O humanitismo é um sistema filosófico que é criado pelo Quincas Borba. O personagem e esse sistema filosófico aparecem pela primeira vez em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você já tem nessa obra uma série de informações sobre esse sistema filosófico e sobre quem o elaborou, e ele reaparece depois na obra Quincas Borba. E aí uma informação importante sobre esse sistema filosófico antes de a gente começar a entender o que é que ele diz. O Quincas Borba, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai ser diagnosticado como semi-demente. Ele é um personagem que é praticamente louco, ele é praticamente considerado insano, está no limiar para a absoluta loucura. E quando a gente vai para Quincas Borba, o romance Quincas Borba, há também a constatação de que ele está pirado, que o Quincas Borba ele não bate bem da bola. Então, já aí a gente tem uma grande sátira, uma grande crítica proposta pelo Machado quando traz essas ideias do humanitismo, que quando a gente vai observar, elas realmente não fazem sentido nenhum. E elas são grandes torções lógicas para chegar-se a uma política e uma ética que vai validar umas coisas bem atrozes. Então, é um sistema que começa pensando numa metafísica, depois passa para uma ontologia e descamba numa política e numa ética. Só que é uma política e uma ética muito tronchos, baseados nessas torções desses princípios que vêm antes. Vamos começar por essa tal dessa metafísica e dessa ontologia desse sistema, tá? Dentro da obra Quincas Borba, a gente tem esse diálogo entre o Quincas Borba e o Rubião. Quincas Borba começa a falar algumas coisas a respeito do humanitismo, pergunta se o Rubião quer ser o seu discípulo, o Rubião diz que sim, e aí ele começa a explicar. E aí, o Rubião, sem entender muito bem, mas que humanitas é esse? Porque o humanitismo é a doutrina de humanitas. E aí o Quincas Borba responde: humanitas é o princípio. Há nas coisas todas certa substância recôndita e idêntica, um princípio único, universal, eterno, comum, indivisível, indestrutível, ou, para usar a linguagem do grande Camões, uma verdade que nas coisas anda, que mora no visível e no invisível, pois essa substância ou verdade, esse princípio indestrutível é que é humanitas. Assim lhe chamo porque resume o universo, e o universo é o homem.
Vais entendendo? Isso é o Quincas Borba perguntando para o Rubião. Vejam que nesse momento a metafísica, a ontologia do Quincas Borba é muito próxima ali dos filósofos pré-socráticos, que achavam que existia na essência de todas as coisas que compõem o universo uma ou algumas substâncias básicas que se combinariam, que estariam ali existentes nessa essência dos seres e de todas as coisas e que faria a composição da realidade. Então, nesse primeiro momento, na tal da metafísica da ontologia, a gente teria humanitas como sendo o que faz parte de tudo. Mas olha que aqui no finalzinho a gente tem uma torção, certo? Isso aqui é um negócio importante para a gente. Essa substância resume o universo. E o universo é o homem. Opa! Existe aqui uma torção lógica já proposta pela mente não muito sólida do Quincas Borba. O homem é o universo? Que provas temos de que o homem é o universo? De que tudo que existe no universo é a mesma coisa que o homem, no sentido aqui de humanidade. Entendem? Aqui existe um primeiro princípio que, ok, você vai seguindo uma lógica baseada na lógica da filosofia clássica pré-socrática, mas de repente ele dá um salto que não faz sentido, e o universo é o homem. Mas ele vai seguir ainda com esse raciocínio, a gente só está, por enquanto, na metafísica e na ontologia. No trecho anterior, o Quincas Borba terminou perguntando ali para o Rubião, você está me entendendo? E o Rubião diz, mais ou menos. E aí o Quincas Borba continua, bem, irás entendendo aos poucos a minha filosofia. No dia em que a houveres penetrado inteiramente, nesse dia terás o maior prazer da vida, porque não há vinho que embriague como a verdade. Crê-me, o humanitismo é o remate das coisas, e eu, que o formulei, sou o maior homem do mundo. Olha, vês como meu bom Quincas Borba está olhando para mim? Não é ele, é Humanitas. Bom, além dessa óbvia megalomania, um dos indícios aqui que o Quincas Borba não está batendo muito bem da bola, a gente tem também nesse trecho o elemento de ontologia dessa filosofia do humanitismo. O Quincas Borba, ao qual Quincas Borba, o filósofo, se refere nesse trecho, é o cachorro Quincas Borba, que pertence a Quincas Borba, o filósofo. Se acostume, gente, é assim nessa obra. Inclusive, no título traduzido para inglês, eles ficaram com Philosopher or Dog, filósofo ou cão, porque lá no finalzinho você vai falar sobre determinados fatos e aí se levanta, mas esse Quincas Borba de que está se falando no título, será que é o filósofo ou o cachorro? E essa é uma das coisas que o livro não responde para a gente. Então, além dessa megalomania do Quincas Borba, ele está dizendo, olha, que o meu cachorro, quando está olhando para mim, não é o meu cachorro que olha para mim, é o Humanitas. Então, é essa substância única que existe no mundo e como o mundo, na concepção do Quincas Borba, está aí para ser usufruído pela humanidade, então o que está ali contemplando a humanidade é a própria humanidade, que estaria de alguma forma presente no Quincas Borba. É confuso? É um doido que está falando isso, gente, é para ser confuso mesmo. É uma filosofia que é feita para não ter sentido nenhum. O principal é o que vai resultar dessa ideia de que o mundo é recheado por uma coisa que define a humanidade, que está contemplando a humanidade e está a serviço dela. É o resultado político e ético a que Machado vai chegar nessas loucuras do Quincas Borba. É uma ética e uma política que são perversas, loucas, insanas, que ele vai apresentar nas palavras de alguém que consegue o respeito das elites brasileiras. Quando Quincas Borba começa a defender suas ideias em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai ser seu primeiro discípulo, ele é um homem da alta elite carioca, que chega inclusive a ter cargo político de deputado. O Quincas Borba, em Quincas Borba, vai ter Rubião como seu discípulo, e o Rubião é um professor. Então, a gente teria ali membros de uma classe favorecida economicamente, em termos de educação. Brás Cubas é um advogado, Rubião é um professor, e essas pessoas acreditam nas ideias malucas do Quincas Borba. Inclusive essa daqui.
Um pouco mais à frente, nesse diálogo de Rubião e Quincas Borba vai tentar explicar suas ideias fazendo alusão a um episódio bem terrível, que é a morte da avó dele. Ele vai contar como é que ela foi atropelada na frente da igreja por uma carruagem puxada por 2 cavalos e tal. E aí, Rubião lamenta a morte dessa senhora e Quincas Borba solta essa. Não a morte. Antes da gente continuar, gente, o exemplo de como esse homem está completamente louco. Negar a existência da morte, que é um fato concreto extremamente óbvio, tá? Não a morte. O encontro de ditas expansões ou a expansão de 2 formas pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não a morte, a vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o princípio universal e comum. Eu vou fazer uma pausa para te explicar o que ele está tentando pensar, que, claro, não faz sentido. Mas a ideia dele é a seguinte: como Mânitas está no cara que estava ali naquela carruagem, que terminou atropelando a avó do Quincas Borba, e está na avó do Quincas Borba, não aconteceu a morte. Por quê? Isso na cabeça dele, claro. O Mânitas que estaria ali naquela senhora foi, aspas, sacrificado em sua forma, a avó do Quincas Borba, em prol de bem-estar do dono da carruagem, que queria ir para casa almoçar. Então, para que uns almocem, outros têm que morrer, é a lógica do Quincas Borba. E isso leva ele a dizer que a morte não existe. É loucura. Vamos seguir. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. A loucura do Quincas Borba agora é dizer que as guerras são benéficas e que as guerras conservam, não destroem coisas, nem vidas. Olha a torção lógica que ele vai fazer das coisas. É loucura, eu sei, mas vamos seguir. Supõe tu um campo de batatas e 2 tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as 2 tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Vejam que é um tipo de argumentação que muita gente cairia, porque a lógica do Thanos. A lógica do Thanos é que os recursos do universo são finitos, existem seres demais no universo e essas pessoas vão sofrer com fome e com miséria. Então ele será, na verdade, alguém que vai trazer paz e vida para o universo, porque ele vai acabar com o sofrimento das pessoas ao eliminar metade dos seres que existem no universo todo. É a teoria malthusiana sobre alimentos e população. E a gente já sabe que existem muitas possibilidades. Não precisaria necessariamente uma tribo ser exterminada para outra sobreviver. Mas é essa torção que o Quincas Borba vai usar e que, na época, termina sendo usada para legitimar muitas políticas externas horrorosas. Inclusive a política do Império Britânico em relação a uma grande crise de fome na Índia. A ética por trás dessa política internacional que o Império Britânico teve na sua colônia indiana, na época da Grande Fome de 1879, é exatamente a mesma lógica ética que está por trás da continuidade daquele diálogo do Quincas Borba e do Rubião. O Rubião vai perguntar, mas a opinião do exterminado a respeito daquela história de você celebrar o vencedor, aquele que vai ter as batatas. E o Quincas Borba responde,
não há exterminado. Desaparece o fenômeno, a substância é a mesma. O Quincas Borba está sustentando aqui que, como humanitas, a tal da substância que está lá nas profundezas do ser e que está em todas as coisas que existem no universo. Como essa substância nunca se perde, porque ela é constante, o fato de uma senhora como a avó dele perder a vida ao ser atropelada por uma carruagem, ou um homem hindu perder a vida por causa da política internacional do Império Britânico que explora a sua colônia até que o povo lá morra de fome, bom, isso primeiro não seria na cabeça do Quincas Borba morte, o fenômeno que é a pessoa desaparece, mas o humanitas permanece, a humanidade permaneceria independente da pessoa. E aí ele continua, nunca viste ferver água? Hás de lembrar-te que as bolhas fazem-se e desfazem-se de contínuo e tudo fica na mesma água. Os indivíduos são essas bolhas transitórias. Bem, a opinião da bolha. Bolha não tem opinião. Aparentemente, há nada mais contristador que uma dessas terríveis pestes que devastam um ponto do globo. E, todavia, esse suposto mal é um benefício, não só porque elimina os organismos fracos e incapazes de resistência, como porque dá lugar à observação, à descoberta da droga curativa. A higiene é filha de podridões seculares. Devemos-la a milhões de corrompidos e infectos. Nada se perde, tudo é ganho. Repito, as bolhas ficam na água. Veis este livro? É Dom Quixote. Se eu destruir o meu exemplar, não elimino a obra que continua eterna nos exemplares subsistentes e nas edições posteriores. Eterna e bela, belamente eterna, como este mundo divino e supradivino. Que discurso atual, não é, gente? Como ele ecoa diretamente nos nossos dias. E lembre-se, Machado põe essas palavras na boca de um louco. Um louco que considera que seres humanos são como bolhas de vapor dentro da água. Um louco que considera que seres humanos são como as diferentes cópias de um mesmo livro, que são plenamente substituíveis e que cada indivíduo, cada pessoa, ente querido de uma família, é como uma bolha, é como um livro que se perder aquele exemplar, tem milhares de outros iguais. Então, o humanitismo, principalmente nas suas grandes conclusões, ao vencedor as batatas e bolha não tem opinião, é uma grande sátira de Machado ao pensamento positivista, uma grande crítica à eugenia, já que essas ideias ético-políticas tão horríveis eram sustentadas por um ideal de humanidade, de progresso da humanidade, que estava diretamente ligado à eugenia. A gente já conversou sobre isso em outras videoaulas. Além do humanitismo, Machado também vai incursar pela filosofia quando ele se questiona sobre qual a importância do ser humano no universo. Por exemplo, no Delírio de Brás Cubas, ele vai encontrar a natureza e ele vai conversar com a natureza sobre a importância do homem no universo, que é nenhuma. E se é possível conhecer uma pessoa, né, ali na epistemologia. E também não chegaremos a nenhuma grande conclusão. Mas esses temas a gente aprofunda mais em outros momentos quando formos analisar outras duas obras de Machado, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Eu espero que você tenha aprendido bastante com essa videoaula. Um beijo e até a próxima!